Olá, graça e paz. Apóstolo Júnior Vieira falando com mais um dia de bênção, um dia de vitória para mim e para a sua vida. Nesse momento, nós vamos estar dando início a uma série de estudos. Eu coloquei para a nossa igreja que nós precisamos estudar a Bíblia, precisamos aprender mais sobre a Bíblia. Muitas pessoas não têm conhecimento a respeito da Bíblia, não têm conhecimento a respeito daquilo que a Bíblia diz. E Deus me deu uma orientação de nós lermos a Bíblia, pelo menos o Novo Testamento, em 90 dias. Em 90 dias, você irá estudar sobre a Bíblia, você irá ler versículo por versículo. E tem mais, você que quer já ter esse material, né, um material tópico demais, onde você vai estar aqui, né, tem toda a tradução em 90 dias, 90 dias que você vai estar lendo a Bíblia, tá? E aqui interessante, fora disso, você receberá também uma apostila de estudo. Cada livro, o que cada livro representa, como foi feito cada livro, né? O que estava acontecendo naquela história. Às vezes a gente lê a Bíblia e não entende por que estava acontecendo aquela história, porque, por exemplo, na época de Jesus, quando Jesus nasceu, porque José e Maria tiveram que ir, né, caminhar, e ali Jesus foi nascido em Belém. Por que que Herodes mandou matar as crianças? Por que estava acontecendo tudo aquilo naquela época? Então, você que quer aprender mais sobre a Bíblia, tá? Eu te convido, né? Eu vou deixar um link para que você possa estar baixando esse cronograma, tá bom? E para que você possa estar baixando também o estudo ao qual esse cronograma ele passa, tá? Então, hoje nós vamos estar iniciando a leitura, né, do Novo Testamento em 90 dias, um desafio que eu coloquei lá para a igreja, né? E eu creio que você irá viver esse desafio, eu creio que você irá aprender mais, né? Esse ano é o ano da maturidade. Então, o ano da maturidade, né? A gente não tem como a gente amadurecer espiritualmente sem a leitura da Bíblia. Não tem como. Então, você precisa estar lendo a palavra de Deus, você precisa estar se fortalecendo. Então, hoje, né? Hoje, o primeiro dia, né? Tá aqui, ó, Mateus, capítulo 1 e o capítulo 2. Então, hoje nós vamos começar com a leitura do Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 1 e capítulo 2, ok? Antes de tudo, eu quero orar com você, né? Eu quero consagrar esse momento que nós vamos estar aprendendo. Em 90 dias, nós vamos estar lendo o Novo Testamento todo. Hoje eu estou chegando esse horário, mas nós vamos estar bem mais cedo, lendo todo, eu estava me preparando e hoje eu consegui, para que vocês possam receber de Deus, né, todo esse conhecimento, para que vocês possam crescer juntamente conosco. Amém? Então vamos estar orando nesse momento. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Jesus, por mais esse momento. Eu quero te pedir que a tua palavra, Pai, possa estar em nosso coração, que a tua palavra possa fazer um efeito poderoso em nossas vidas. Espírito Santo, eu te peço agora, Espírito Santo, arranca de nós, Senhor, toda limitação, todo medo, todo bloqueio, toda falta de entendimento, e que a tua palavra possa estar, Pai, firme, Jesus, possa estar, Jesus, viva dentro de nós, e que nós possamos crescer, Pai, que nós possamos amadurecer com a tua palavra. Assim nós te louvamos e já te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Louvado seja Deus. Então vamos estar lendo o Evangelho segundo escreveu São Mateus, e eu quero já deixar né, alguma história, quero deixar algum conhecimento para você, o que estava acontecendo no livro de Mateus, naquela época. O apóstolo Mateus escreveu para os cristãos oriundos do judaísmo, a fim de provar à luz do Antigo Testamento que Jesus era o Salvador de Israel e também dos gentios, isto é,
os não-judeus. A exemplo dos sábios do Oriente, Mateus apresenta Jesus como rei, legislador, mestre, profeta e autor de milagres. Então, Mateus apresenta Jesus como rei, legislador, mestre, profeta e autor de milagres. Ok? Então, vamos começar a nossa leitura, né? Primeiro capítulo 1 e o capítulo 2 do Evangelho de Mateus. Lembrando que nós vamos ler o Novo Testamento todo em 90 dias. Eu quero que você me acompanhe nessa caminhada, ok? Vamos ler o Novo Testamento todo em 90 dias. Vamos lá? Se você tiver a tua Bíblia aí, já pegue ela e me acompanhe na leitura. Esses são os antepassados de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão foi o pai de Isaque. Isaque foi o pai de Jacó. Jacó, o pai de Judá e seus irmãos. Judá foi o pai de Pérez e Zerá. E a mãe deles foi Tamar. Pérez foi o pai de Esrom. Esrom foi o pai de Arão. Arão foi o pai de Aminadab. Aminadab foi o pai de Nasson. Nasson foi o pai de Salmão. Salmão foi o pai de Boaz. E a mãe deste foi Raabe. Boaz foi o pai de Obed. E a mãe deste foi Ruth. Obed foi o pai de Jessé. Jessé foi o pai do rei Davi. Davi foi o pai de Salomão. E a mãe deste foi a viúva de Urias. Salomão foi o pai de Roboão. Roboão foi o pai de Abias. Abias foi o pai de Asa. E Asa foi o pai de Josafá. Josafá foi o pai de Jorão. Jorão foi o pai de Uzá. Uzias. Uzias foi o pai de Jotão. Jotão foi o pai de Acás. Acás, o pai de Ezequias. Ezequias, o pai de Manassés. Manassés foi o pai de Amon. Amon, o pai de Josias. Josias foi o pai de Jeconias e seus irmãos, nascidos na época de exílio da Babilônia. Após o exílio, Jeconias foi o pai de Salatiel. Salatiel foi o pai de Zarubabel. Ou melhor, Zorobabel. Zorobabel foi o pai de Abiúde. Abiúde foi o pai de Eliaquim. Eliaquim foi o pai de Azor. Azor, o pai de Sadoc. Sadoc foi o pai de Aquim. Aquim foi o pai de Eliúde. Eliúde foi o pai de Eleazar. Eleazar foi o pai de Matã. Matã foi o pai de Jacó. Jacó foi o pai de José, que foi o marido de Maria, a mãe de Jesus Cristo, o Messias. Assim houve 14 gerações desde Abraão até o rei Davi. 14 desde do que o rei Davi até o exílio. E 14 desde o exílio até Cristo. Eis os fatos relativos ao nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida para casar-se com José. Mas quando ela ainda era virgem, ficou grávida pelo Espírito Santo. Então José, seu noivo, sendo um homem justo, decidiu romper o noivado, mas em segredo, porque não queria desonrar Maria publicamente. Ele estava deitado em vigília pensando nisso. Depois dormiu e teve um sonho. Viu um anjo do Senhor de pé ao seu lado que disse: José, filho de Davi, não tenha medo em tomar Maria como sua esposa, pois a criança que está no seu ventre foi concebida pelo Espírito Santo. E ela dará à luz a um filho, que será chamado Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Isso aconteceu para que se cumprisse a mensagem que o Senhor tinha dito pelo seu profeta. Ouçam, a virgem ficará grávida e dará luz a um filho, que será chamado Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando José acordou, fez como o anjo do Senhor tinha mandado e trouxe Maria para casa como a sua esposa. Porém, José não teve relações com ela até
o filho nascer, e deu-lhe o nome de Jesus. Capítulo 2 do Evangelho de Mateus. Jesus nasceu na cidade de Belém, da Judéia, durante o reinado do rei Herodes. Nesse tempo, alguns sábios da terra do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Pois nós vimos a sua estrela nas distantes terras do Oriente e viemos adorar o menino. O rei Herodes ficou muitíssimo perturbado com a pergunta deles, e Jerusalém inteira ficou cheia de rumores. E ele convocou uma reunião dos líderes religiosos dos judeus. Os profetas nos informaram onde o Messias perguntou. Os profetas nos informaram onde o Messias nasceria? Perguntou. Sim, responderam eles, em Belém da Judéia, porque foi escrito que escreveu o profeta: ó pequena cidade de Belém, você é apenas uma pequena vila da Judéia, mas será o lugar onde vai nascer o rei de Israel para dirigir o meu povo de Israel. Então Herodes mandou um recado secreto aos sábios, pedindo que viessem falar com ele. Nessa reunião, obteve deles a resposta exata em que viram a estrela para a primeira vez. Disse ele: vão a Belém e procurem o menino, e quando o encontrarem, voltem e me digam para que eu possa ir adorá-lo também. Depois desse encontro, os sábios seguiram o seu caminho. Então a estrela que tinha visto no Oriente apareceu-lhes novamente. Foi adiante dele e parou acima do lugar onde estava o menino. E vendo a estrela, e a alegria deles foi imensa. Entrando na casa onde estava o menino e Maria, sua mãe, eles se ajoelharam diante dele para o adorar. Então abriram seus tesouros e lhe deram presente: ouro, incenso e mirra. Mas quando voltaram para sua terra, eles não foram por Jerusalém para contar a Herodes, porque Deus lhe tinha avisado num sonho, que voltassem por outro caminho. Depois eles foram embora. Um anjo do Senhor apareceu a José num sonho: levanta-te e fuja para o Egito com o menino e a mãe. Disse o anjo que fique lá até que eu mande você voltar, porque o rei Herodes vai tentar matar o menino. Naquela mesma noite, ele partiu para o Egito com Maria e o menino, e ficou lá até a morte do rei Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito por meio do profeta: eu chamei o meu filho do Egito. Herodes ficou furioso quando descobriu que os sábios o tinham enganado. Mandando soldados a Belém, ele ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos de idade para baixo, tanto na cidade como nos arredores, de acordo com a informação que havia obtido dos sábios. E essa ação brutal de Herodes cumpriu a profecia de Jeremias. Houve-se um choro triste, amargo em Ramá. Raquel está chorando pelos seus filhos. Ela não quer ser consolada, porque todos os seus filhos já não existiram. Quando Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em um sonho a José no Egito e lhe disse: levanta-te e leve o menino e sua mãe de volta à terra de Israel, porque aqueles que estavam procurando matar o menino já morreram. Assim ele voltou imediatamente para a terra de Israel, levando Jesus e sua mãe. Mas no caminho ele teve medo ao saber que o novo rei era Arquelau, filho de Herodes. No outro sonho, ele foi avisado de que não fosse para a Judéia
Então eles foram para a região da Galiléia e foram morar numa cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu-se a predição dos profetas a respeito do Messias. Ele será chamado Nazareno. Que palavra abençoada! Hoje nós lemos capítulo 1 e capítulo 2 do Evangelho segundo escreveu São Mateus. Amanhã nós leremos capítulo 3 e o capítulo 4. Então nos acompanhe nessa jornada. Você que quer receber esse material, tanto a ficha, né? O planejamento de você ler o Novo Testamento em 90 dias está aqui. Eu posso enviar para você. Basta você clicar no link e aí você vai estar recebendo não só esse material, mas também um estudo, né, de todo o Novo Testamento. O que aconteceu no Novo Testamento? O que teve na época de Jesus? O que aconteceu? Quais foram os reis que tiveram? Quais foram as perseguições? Tudo isso você vai saber, tudo explicado no estudo para que você possa crescer, amadurecer espiritualmente e amadurecer também, né, na leitura, no conhecimento. A Bíblia fala, crescei-vos na graça e no conhecimento. A Bíblia também fala que o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, eu quero passar esse conhecimento para vocês, eu quero estudar junto com vocês, eu quero fazer com que vocês também aprendam a leitura bíblica no nome de Jesus. Amém? Fique conosco. Deus abençoe a sua vida. Graça e paz.